Já parou para pensar que um dos maiores grupos musculares do nosso corpo pode guardar segredos, e não só para a força, mas para a saúde do cérebro e até para a longevidade? Pois é, hoje a gente vai mergulhar no poder que muitas vezes passa despercebido do quadríceps. Ok, vamos começar com uma provocação. E se o movimento mais inteligente que alguém pudesse fazer fosse um agachamento? Parece estranho, né? Ligar a força física com função do cérebro. Mas olha, a ciência está começando a conectar esses pontos de um jeito que é, no mínimo, fascinante. Bem, antes de mais nada, vamos conhecer o nosso protagonista. O quadríceps não é um músculo só, na verdade é um sistema, com 4 partes: o reto femoral, o vasto lateral, o vasto medial e o vasto intermédio. Juntos, eles são a verdadeira usina de força que permite a gente andar, correr, subir escada, enfim, viver. E a nossa jornada hoje vai passar por 5 áreas essenciais onde esse músculo simplesmente brilha. A gente vai ver como ele protege nossas articulações, dá um gás no cérebro e, no fim das contas, garante a nossa independência. A gente começa com essa ideia do quadríceps como um herói anônimo. É que muitas vezes a gente só pensa nele pela estética ou para quem é atleta, sabe? Mas a importância dele vai muito, muito além disso. Vamos entender por que ele é uma peça tão fundamental para a nossa saúde como um todo? Então, vamos lá. Começando pelo benefício que talvez seja o mais fácil de entender: a proteção dos joelhos. Qualquer pessoa que já teve dor no joelho sabe o quanto isso limita a vida. E o que acontece é que a nossa primeira linha de defesa pode não estar exatamente na articulação. Olha que interessante essa frase. Ela basicamente dá voz ao músculo. Pensa no quadríceps como se fosse o amortecedor de um carro. A cada passo que damos, ele se contrai, controla o movimento e absorve o choque. É ele que impede que todo o tranco vá direto para a cartilagem do joelho. E isso, gente, não é só teoria, não. Uma análise de vários estudos super rigorosos chegou a esse número impressionante. Fortalecer o quadríceps levou a uma redução de até 50% na dor de pessoas com osteoartrite no joelho. É um resultado incrível para um tratamento que não é nada invasivo. Então, o resumo da ópera é esse contraste aqui. Com o quadríceps fraco, o joelho fica meio solto, instável, e a cartilagem leva todo o impacto, o que gera dor. Já com um quadríceps forte, a articulação fica firme, protegida. Ele previne o problema antes mesmo de começar. Agora, a gente entra na parte que talvez seja a mais surpreendente de toda essa análise: a conexão entre as nossas pernas e o nosso cérebro. Parece até coisa de ficção científica, mas é fisiologia pura. A ideia central aqui é de explodir a cabeça. A força das pernas pode ser um dos melhores indicadores da saúde do cérebro. As pesquisas estão mostrando que a força dos membros inferiores prevê, de forma independente, como vai a nossa saúde cognitiva, principalmente conforme a gente envelhece. E esse gráfico aqui ilustra os dados de um jeito brilhante. Um estudo de 2015, com quase 1.800 pessoas, descobriu essa ligação direta. Mesmo depois de ajustar para vários outros fatores, o pessoal com os quadríceps mais fortes teve um desempenho cognitivo bem melhor, marcando em média 5 pontos a mais em testes de atenção e velocidade de processamento. Mas como isso funciona afinal? O mecanismo por trás é o tal do efeito bomba muscular. É simples. Toda vez que o quadríceps se contrai, ele aperta as veias e ajuda a empurrar o sangue de volta para o coração. Isso melhora a circulação do corpo todo, ou seja, chega mais sangue com oxigênio e nutrientes lá no cérebro. Vamos agora para outra função que é vital: manter o equilíbrio. Quedas são um risco muito sério, principalmente com o passar dos anos. E adivinha só quem é o nosso principal defensor contra elas? Exato, o quadríceps. Essa citação é perfeita porque captura exatamente aquele momento. Sabe quando a gente dá aquela tropeçada e, por um instante, parece que vai cair, mas consegue se recuperar? É o quadríceps agindo como um estabilizador de emergência. Ele precisa ter força para reagir na hora e corrigir a postura. E os dados de um estudo bem recente, de 2024, não deixam dúvida. Comparando idosos que sofreram quedas com os que não sofreram, a diferença na força do quadríceps e no equilíbrio foi gritante. O grupo que não caía era muito mais forte e estável. A correlação é direta. E, finalmente, todos esses benefícios que a gente viu, eles se juntam num conceito ainda maior: liberdade. A força do quadríceps é, na essência, a base da nossa capacidade de nos mover pelo mundo com confiança e independência. Essa frase é muito poderosa, né? Porque resume o objetivo final. Força muscular não é só sobre levantar peso,
É sobre ter a liberdade de viver a vida nos seus próprios termos, sem que o corpo seja uma limitação. E o contrário, claro, também é verdade. A perda de força nesse músculo é um dos primeiros sinais da perda de mobilidade. Coisas que a gente nem pensa, como levantar de uma cadeira ou andar um pouco mais rápido, começam a virar um desafio, e isso impacta diretamente a qualidade de vida. Então, para a gente amarrar tudo, o que vimos hoje é que um quadríceps forte funciona como um guarda-costas para os joelhos, um combustível para o cérebro, um pilar contra quedas e, no fim das contas, a grande chave para uma vida ativa e independente. E a gente termina com essa reflexão. As evidências todas mostram que investir na força desse músculo é um investimento na saúde completa, do corpo e da mente. A ferramenta já está aí, no nosso corpo. A decisão de fortalecê-la é o que realmente faz toda a diferença.